Oi, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal favorito da comunidade literária. E hoje eu vou fazer uma análise do livro Lucíola, de José de Alencar. José de Alencar, ele é considerado um dos principais romantistas brasileiros da fase romântica, e ele também é conhecido por ser o crítico dos costumes, porque geralmente em seus livros ele traz essa criticidade sobre a sociedade, né? Geralmente ele faz essa reflexão ali, as problemáticas dos personagens em cima de uma visão da sociedade, e isso gera em nós leitores também essa crítica, né? Esse pensamento do que está acontecendo ali naquela sociedade, porque os tramas se discorrem por causa disso. Então isso é muito interessante. Lucíola foi publicado pela primeira vez em 1862 e ele é considerado um romance urbano. Romance urbano é quando tem como falta na narrativa intriga entre casais, disputas amorosas, também tem fatores socioeconômicos, né, descorridos no texto, e geralmente o final é um final feliz, ou o amor é dito como uma salvação de todos os problemas. E Lucíola tem alguns desses aspectos, então bora lá. O livro gira em torno da corte do Rio de Janeiro do século XIX, e a narrativa do livro é uma narrativa em primeira pessoa, ou seja, quem narra os fatos, os acontecimentos são vistos pela visão, do ponto de vista do Paulo Silva, que é o rapaz ali que faz o par romântico com Lucíola, que é a cortesã, né? Uma moça muito bonita, muito invejável ali pelas mulheres daquela sociedade. Então, bora lá. Paulo era um jovem rapaz de 25 anos que nasceu no estado de Pernambuco e foi para o Rio de Janeiro ali tentar novos ares, nova experiência de vida, tentar se estabelecer ali pelo Rio de Janeiro. E ele já tinha ido algumas vezes, então ele já tinha amizades lá. E ele se encontra ao chegar em Rio de Janeiro com esse amigo, o Sá, e ele leva Paulo, né, para uma festa que está acontecendo ali, para o Paulo se enturmar, conhecer pessoas, e nesse lugar ele encontra Lúcia. E ele se apaixona instantaneamente por ela. Ele acha ela a mulher mais linda de todas. E ali começa aquele romance, né? Aquela vontade dele de conhecer ela e tal. E ele comenta isso com um amigo dele. E aí o Sá fala, olha, ela é perigosa. Ela tem muitos amantes. Ele dá ali a deixa de que ela é prostituta. Só que o Paulo, ele não acredita nisso. A todo instante, isso decorre até um dado momento na narrativa, ele acredita que é impossível uma mulher bonita daquela, né, formosa, ser perigosa, ser problemática. Não, isso não existe, sabe? Isso é doidice da tua cabeça. E ele sempre tenta, a todo momento, atrelar a imagem de Lucíola com algo bom, com algo belo, né? Sempre tenta trazer algum elogio, alguma qualidade para a figura daquela mulher. Atentem-se que nesse momento ele já sabia, porque Sá falou para ele que ela era cortesã, mas ele não acreditava nisso, né? E Lucíola era da corte, ela também tinha sua fortuna, tá? Ela tinha dinheiro para fazer parte da corte, e essa fortuna vem dessa prostituição, né? E ela já é ali do Rio de Janeiro. Então acontece esse primeira vista deles. E aí eles não se veem por um tempo, só que ele não esquece ela, ele quer porque quer estabelecer ali alguma coisa com ela. E ele vai na casa dela pela primeira vez, e eles ali viram amigos, né? Ela também lhe demonstra que ela se interessou por ele, né? Porque ela lembra da roupa dele, não sei o que, ela fala isso. E aí ele fica de ir lá novamente. E aí, na segunda vez que ele vai lá,
eles têm a primeira relação sexual. E nesse momento, depois de eles terem a primeira relação sexual, que o que era aquele sentimento de pureza que ele tinha pela Lucila se torna em desejo. Em nenhum momento antes disso é passado para o leitor esse desejo de Paulo pela Lucila, um desejo carnal. Lembre-se que eu falei que ele sempre atrelava ela a algo angelical, a algo puro, virginal, a mulher ideal. E a partir desse momento, isso se transforma em desejo puramente dito. E nessa altura ele já sabe que ela é prostituta, porque tem a festa do Dr. Sá, que é uma das cenas mais famosas, que mais cai em vestibular, que é quando ele vai na festa, na casa do Sá, tá? E ela também vai, só que ela não vai como convidada, ela vai como profissional, ela vai para se apresentar para aqueles homens. Então ele tem ali a confirmação de que ela realmente trabalha com prostituição. Só que os dois engatam um romance, só que a Lucila estabelece pré-requisitos que o Paulo tem que cumprir. Porque ela não vai deixar ela não vai romper ali essa profissão, ela não vai deixar de atuar, tá? Esse é um dos pré-requisitos, então ele tinha que aceitar aquilo. Era o que ela dizia pra ele, tem que aceitar, porque eu não vou deixar, porque como ela se sustinha, né? Então ele tinha que aceitar a condição dela trabalhar com isso. Só que o que acontece que a cada vez que ele sabia que ela tinha um cliente, que ela se deitava com outros homens, ele tinha mais ciúme. Ele ficava cada vez mais enciumado. E ficava cada vez com mais raiva dela e ciúme, até o momento que ele começou a externalizar esse sentimento de raiva. Então, a partir daí, ele começa a falar pra ela, ele externa pra ela: olha, você não presta, você é tudo que não... Você é de serviço pra sociedade, você é impura, você é tudo que não presta. Ele começou a jogar isso pra ela. E aí ele começa a falar isso pro Sá novamente, né? Ele fala, vou parafrasear, ele fala que ele não aguenta mais, que não sabe mais o que fazer com isso. Aí o Sá fala: cara, tu ainda tá nisso? Tu realmente acha que Lúcia vai mudar? Ele faz uma analogia de que as prostitutas são como vermes para um bom homem. Então, ele achava que a Lucila realmente era um verme que ia levar o Paulo à ruína, né? Fazendo aí a ideia de um patriarcado onde prostitutas não valem nada, né? E a manipulação continua ali, é uma manipulação mesmo em cima da Lucila que o Paulo faz. E essa manipulação, ela atua também no leitor, porque chega um dado momento que às vezes você se questiona: será se Paulo realmente não tá certo sobre a imagem de Lucila, né? Talvez outras pessoas aí que leram confirmem esse meu pensamento, ou se foi só eu, porque às vezes você realmente acha que Paulo tá certo, mas aí você lembra do que aconteceu antes. Ele sempre soube que ela era prostituta. Isso foi conversado, não foi algo escondido. Ele entrou nesse romance já sabendo da profissão dela, da vida dela, do passado dela, e ele aceitou. E chega um dado momento, tem uma parte no livro que ele fala que até o beijo que ela dava na palma da mão dele o causava nojo. Ele tinha raiva disso, de como ela era simpática com ele, como ela se fingia de santa pra ele, porque ela tinha esse amor por ele, né? Ela gostava dele, e ele achava que aquilo era puro fingimento. Então, era uma manipulação muito grande. Seu corpo é puro, seu corpo é nojento. Até que a própria Lúcia chega a acreditar nisso, que ela realmente é impura, que ela é nojenta, que o corpo dela não presta. Então você percebe aí esse relacionamento abusivo, onde Lúcia nunca tinha pensado, nunca se sentiu nessa condição de nojo, e ela acredita nisso. Até um dado momento onde ela não aguenta mais tantas palavras, fala pra ele que ela não aguenta mais
e ela resolve parar de se prostituir. Só que o parar de se prostituir da Lúcia não se dá somente ao Paulo. E aí a gente chega na parte do livro onde pela primeira vez as coisas são ditas e vistas, não vistas, mas ditas com a visão da Lúcia, porque ela conta a história dela, ela explica o porquê daquilo, porque ela ter virado cortesã, porque até então, para Paulo, ela tinha vivido aquela vida por pura vontade, ela era cortesã porque ela queria, ela gostava daquilo, ela gostava de ter os homens, de se deitar com homens diferentes. E aí ela chega e fala a história de vida dela, que a gente vai entrar agora na outra parte do livro. E tudo se esclarece pro leitor, tudo se esclarece pro Paulo. E vamos lá. Vamos na parte mais interessante do livro, onde a Lucila conta a sua história de vida, o porquê dela ter vivido aquela vida de cortesã por anos. E aí ela volta uns anos atrás, no início da sua adolescência, aos 14 anos. Ela conta que a sua família foi acometida pela febre amarela, o surto da febre amarela que teve no Rio de Janeiro. E ela ficou sozinha, se encontrou sozinha, não tinha um adulto, não tinha um responsável para cuidar dela. Os irmãos ficaram doentes, os pais, e não tinha mais ninguém por ela, ela estava sozinha no mundo. E aí entra um personagem muito importante na história, que constrói todo um contexto que essa história se baseia, que é o Couto. O Couto é um homem que tem posses, que resolve ajudar Lucila. Fala assim, olha, se você se deitar comigo, eu te dou dinheiro, eu te ajudo a pagar os medicamentos dos seus pais, dos seus irmãos, para você se manter, para você comprar o que comer. E aí ela cede a essa proposta. Infelizmente, ela não tem outro meio de se manter a não ser dessa forma. Então é aí que começa a vida de prostituição da Lucila, né? Esse homem se aproveita ali da inocência dela, da necessidade dela para abusá-la. E aí os pais dela melhoram, né? Saem daquela condição de doença e tudo bem, fica tudo bem. Só que o pai dela descobre que ela fez isso. Como foi que você pagou, Lúcia? Pelos nossos tratamentos, pelos remédios. E aí ele descobre que ela teve que se deitar com um homem em troca de dinheiro. O que o pai dela faz? Bota a menina pra rua, expulsa ela de casa. E não sobra outra alternativa pra Lúcia a não ser ir para o prostíbulo. E aí ela conta que o nome dela não é Lúcia, que naquela época, quando tudo isso aconteceu, ela se chamava Maria da Glória. Ou seja, quando ela foi abusada, quando ela foi pro prostíbulo, o nome dela era Maria da Glória. Quando ela chegou lá, no prostíbulo, ela fez uma amizade que o nome da moça era Lúcia. E elas ficaram muito amigas, muito íntimas. Só que Lúcia morre meses depois. E quando a Maria, né, nossa protagonista Lucila, vai receber o atestado de óbito, dar a entrada no atestado de óbito, ela não dá o nome Lúcia, que é o nome da amiga, ela dá o nome dela, Maria da Glória. Então, pros pais dela, ela tá morta, ela morreu, né? E eles se alegram com a morte da filha, porque ela não é mais prostituta. Então, ali ela se desvincula do nome puritano dela e passa a exercer o nome, a persona Lúcia, se toma posse do nome da amiga. E aí ela começa a criar sua fortuna, né, sua riqueza a partir da prostituição. Só que anos depois, os pais morrem, os irmãos mais velhos morrem e só fica a caçula, Ana, irmã dela. E ela descobre que a irmã tá órfã, que não tem quem cuide dela. E aí eu acredito
que nesse momento Lucila lembrou dela quando ela tinha 14 anos. Não tinha ninguém por ela. E o que ela teve que fazer? Se prostituir. Então eu acredito que nesse momento que ela descobre que a irmã tá sozinha, que a irmã precisa de ajuda, ela só pensa em: eu preciso pegar essa criança e cuidar, porque senão vai acontecer com ela o que aconteceu comigo, e eu não quero isso, entende? Então, a partir desse momento, ela abandona, ela ela deixa de se prostituir, ela enterra o nome de Lúcia e ela compra uma casa no interior, afastado de todo mundo, e mora com Ana. Então tá aí o real motivo de Lúcia deixar de se prostituir, porque ela queria ser um exemplo para a irmã dela. Ela não queria que a irmã vivesse naquela realidade ali de prostituição. Então aí a gente começa a entender que ela não estava ali porque ela queria. Ela tinha uma necessidade disso. E aí quando Paulo sabe disso, né? Eu acho que ele percebe a besteira que ele fez. E nesse pedido de redenção dela para Paulo, ela dá ela demonstra todo o seu amor, né? Ela fala do amor dele, que ela sentia por ele, que esse amor que ela sentia por ele a salvou. Lembra da concepção do romance urbano? Ela fala que aquele amor salvou ela, que aquilo deu força para ela viver. E aí ela conta que ela estava grávida dele, né? E aí entra várias teorias, porque tem pessoas que falam que aquele filho estava vivo e outros falam que não. Só que para Lucila, aquele filho estava morto, porque ela acreditava que o corpo dela era sujo, impuro, incapaz de gerar um filho, uma bênção do Senhor. Ela não poderia carregar aquilo dentro do corpo dela. Então, ela morre. Ela morre grávida, acreditando que o corpo dela é incapaz de gerar um filho, porque ela é suja. E aí, no leito de morte, ela pede para Paulo se casar com a Ana. E ele se nega. Então ela fala assim: olha, pelo menos cuida da minha irmã até ela se casar. Porque ela não quer que a irmã tenha o mesmo destino dela, de prostituição, né? E aí quando a gente lê esse livro e a gente pensa na sociedade, esse livro é completamente atual, contemporâneo. Tem uma realidade muito atemporal. Porque até hoje nós vemos aí meninas que se submetem à prostituição, muito novas, por necessidades, para ajudar a família, porque a família é pobre, a família não tem condições. E aí meninas, principalmente no interior dos estados, no interior do nosso estado do Maranhão, sou do Maranhão, a gente vê muito isso, meninas se prostituindo por pouco dinheiro, por um prato de comida. Então isso é muito real, isso acontece todos os dias. E muitas das vezes a família faz esse papel de inserir a filha naquele contexto. E muitas das vezes quando descobre, eles não tratam, eles não pegam: minha filha, porque você tá fazendo... Não, expulsa de casa. Não presta, não vale nada. E aí é só ladeira abaixo. E a gente vê, né? A gente tem que ter na mente que nem uma pessoa que trabalha com prostituição tá ali porque quer. Pode existir casos, sim, pode existir casos, porque toda regra é uma exceção. Porém, a maioria dos casos, as meninas estão ali por pura necessidade, e quando tá lá dentro não consegue mais sair dessa realidade da prostituição. E é isso que acontece com Lucila. A gente percebe isso em toda a narrativa do texto, que ela não quer, que a Lucila, ela transmite uma tristeza muito grande. Em um dos primeiros encontros dela com Paulo, se eu não me engano, após a relação sexual, ela começa a chorar. Ela se sente triste, ela fica triste. Então a gente percebe que aquilo ali carrega um fardo muito grande para ela. E a gente entra também na questão do
relacionamento abusivo, o tóxico. O Paulo, ela fala que Paulo salvou, o amor dele o salvou. Mas a gente sabe que o Paulo foi um dos principais responsáveis pelo ódio que a Lucila sentiu por si mesmo. Porque ele afirmava isso pra ela, que você não presta, você é a escória da sociedade, seu corpo é sujo, é imundo. E ela morreu acreditando nisso. E quantas mulheres hoje morrem achando isso? Quantos parceiros matam diretamente ou indiretamente uma mulher por achar, por colocar isso na cabeça delas, que elas realmente são nadas. Então a gente vive essa cultura até hoje do patriarcado gigantesco, né? Onde a mulher tem que ser um padrão ideal, mesmo que o homem saiba que a mulher não quer estar naquela realidade, aquele estereótipo. Ele inclui a mulher ali, ele tenta ali, quando ela não quer, quando ele não consegue, ela é nada. Então é muito... Gente, esse livro é simplesmente perfeito. Quem não leu, leia. Eu nunca vi. A narrativa é muito perfeita, sabe? A construção da história, o motivo da história, como ela se constrói, o resultado daquilo. Gente, é maravilhoso. E quando a gente faz esse link com os dias de hoje, a gente percebe que é muito atual. Muito perfeito mesmo. Eu sou extremamente grata por ter ficado com esse livro, Lucila, de Zé de Alencar. Me agregou assim gigantescamente. Eu só tenho a agradecer, realmente. Com certeza foi uma bela aquisição para os meus livros, para minha estante de livros. E é isso. Aqui termina minha análise. Espero que vocês gostem e até a próxima.